Hey, pessoas! Aperte o pause aqui na Campus Party. O que não falta são assuntos incríveis no maior evento de tecnologia, inovação, games, cultura maker e muito mais, viu, gente? O tema principal deste ano aqui em Goiás está sendo inteligência artificial. E é claro, o que inteligência artificial e tecnologia também combina? Desenvolvimento de jogos eletrônicos, produção de audiovisual e ninguém melhor para falar também sobre esse assunto que também está presente aqui na campus. Tá com o stand e tá à frente também uma das lideranças da A Game Go e também é uma produtora audiovisual incrível, a Glauf, que está aqui Oi, comigo. oi. Oi, oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Melhor agora, Glauf. Não, e olha só essa movimentação, né? Estava me contando que no stand da Game Go vocês trouxeram alguns jogos criados por desenvolvedores de jogos eletrônicos criados por goianos, é isso mesmo? Isso, a GameGo é a comunidade de desenvolvedores de jogos aqui do estado de Goiás. Não só jogos eletrônicos, mas também jogos materiais, como board game, card game. E o nosso objetivo é de fomentar o mercado local. Então, quando a gente teve a possibilidade de vir participar para a Campus Party, a gente fez assim, um movimento muito forte mesmo, a gente uniu bastante forças, porque a gente acredita que a Campus Party é uma vitrine muito boa. Assim, claro que também para o board game, o pessoal, a gente está, né, com uma área de board games aqui na Arena, que eu acho que casa mais com a Arena, mas a parte de jogos indies, jogos desenvolvidos, a gente fez muita questão de ser na área open, porque a gente queria que não só o campuseiro tivesse essa oportunidade, mas também o público geral, que pudesse vir na Campus Party sem, né, às vezes não tem condição de vir como campuseiro, de pagar a entrada, mas quer experimentar um pouco da Campus Party. Então a gente acha que para o pessoal que estava desenvolvendo jogos, a área Open era excelente, graças a Deus deu tudo certo. A gente fechou uma parceria incrível com o governo de Goiás, que liberou para a gente um pedaço ali do stand deles pela SECTI, né, que é a Secretaria de Tecnologia. E aí a gente está lá com o stand maravilhoso, por favor, venham visitar. A gente tem até amanhã ainda, inclusive, de participação. Nossa, isso é verdade. Tanto que é importante ter espaço e oportunidade para mostrar os trabalhos aqui. Mas, Gal, como é que você chegou até a Game Go? Porque você estava me contando aqui dos bastidores que você é museóloga, produtora audiovisual. E que momento da sua vida que você começou a se interessar pelo cenário de games, para depois vir aí fazer parte da Game Go e ser uma das lideranças também da organização? Na verdade, assim, foi meio que ao acaso. Na verdade, assim, jogar, né? Eu jogo desde criança, adoro jogar videogame. Tenho as minhas franquias favoritas, meus tipos de jogos favoritos. Mas, na verdade, participar da Game Go veio por conta do meu namorado, que desenvolve jogos. E aí, o pessoal da comunidade convidou. Ele, na verdade, foi o fundador da Game Go, que antes se chamava outro nome. E aí ele era o moderador da comunidade, era uma comunidade meio que online, no Discord e tal. E aí outras pessoas foram se unindo, e aí ele meio que passou o bastão momentaneamente para o pessoal. Isso já tem, eu acho que quase 10 anos, já tem Nossa, bastante tem muito tempo. tempo. Isso. E aí o pessoal, né, foi levando a comunidade, aí ele se aproximou um pouquinho novamente da comunidade o ano passado, não esse ano. E aí na Go Games, que aconteceu aqui também no Passeio das Águas, eu vim, né, curiar com ele e tal, e aí fui fazendo amizade com o pessoal, e assim, eu me dei muito bem com o pessoal, eu adoro a Michelle, que também faz parte da liderança, a gente, assim, sabe quando parece encontro de alma? Sim. A gente deu um match muito legal, e aí eu, né, falei assim, porque eu tenho muita mania de querer ajudar todo mundo. E aí eu fui, né, perguntando no que eu podia ajudar e colaborar com a comunidade e tal, porque assim, eu sou muito entusiasta da área. Eu acho que a área de games, ela é fantástica, porque assim, as pessoas imaginam a área de games só como, a pessoa que faz joguinho, a pessoa que vende joguinho e uma transação financeira. E na verdade não é, gente. Videogame traz temas muito relevantes, assim, como inclusão, como desenvolvimento social, educacional. Então, assim, os jogos, eles são muito mais do que uma mídia de entretenimento. Muito mais do que isso. Então, assim, por exemplo, a gente tem vários movimentos de inclusão de pessoas periféricas, de pessoas negras, acessibilidade, que hoje também está sendo muito tratado durante os jogos. A gente tem, né, o Girl Power. Então, assim, a gente tem essa preocupação também de trazer muitas mulheres para a comunidade de jogos. E aí, como eu quis, né, ajudar, e eu fui vendo que a comunidade tinha um potencial muito grande.
E aí eu fui ajudando, e o pessoal me convidou para fazer parte da liderança. Eu falei, bora lá. No que eu puder colaborar, eu vou colaborar. E é muito legal porque são essas pequenas ações que fazem a diferença. Exato. Principalmente aqui em Goiás, né? Porque eu brinco que quando eu comecei, pelo menos na parte da comunicação, do jornalismo, tudo era mato. Aham. Aí a gente tem que pegar enxada, alguém tem que ir lá pra Exato. fazer acontecer. E vocês fazem um trabalho muito incrível em dar espaço para essa galera que criam jogos eletrônicos. Exato. E a gente sabe, né, que hoje em dia os games ultrapassam a receita do próprio cinema e também da música. E faz parte Exatamente. dessa nova geração. E como está sendo a recepção do público? Então, assim, a gente tem alguns dados com relação a essa participação de mercado, né? É claro que assim como o cinema, quando a gente fala de receita, o pessoal pensa que essa receita está distribuída no mundo. Isso não é verdade. Assim como o cinema, por exemplo, o cinema no Brasil passa fome, né? Passa muita dificuldade. O desenvolvimento de games no Brasil é a mesma coisa. Então, assim, Hollywood impulsiona o cinema, assim como alguns países asiáticos impulsionam de jogos. Então, assim, o nosso objetivo é fazer com que, assim como o cinema tem tido esse movimento de engrandecer pequenos mercados, a gente tem isso com Goiás, né? Claro que, assim, o nosso objetivo é, né, a nível nacional, a gente tem interesse, assim, em fazer parcerias com outros estados, mas acho que a gente tem que começar primeiro dentro do estado. Então, assim, a gente quer trazer para o pessoal de Goiás, especificamente, né, essa visibilidade, para que a pessoa saia ali daquela informalidade de, eu desenvolvo sozinho na minha casa um jogo e aí algum dia, talvez, né, meu sonho se torne realidade. Então, a gente está ali justamente para trazer conexão, às vezes a pessoa fazer conexão com outras pessoas, porque às vezes é só um programador, ou a pessoa é só um artista, e aí, por exemplo, desenha, mas não consegue programar, ou então programa, mas não sabe desenhar. Então, assim, é justamente para trazer esse match entre as pessoas, para formar equipes maiores, multidisciplinares também, que é uma coisa que a gente tem falado muito. Para desenvolver jogos, gente, não precisa só de programador, só de artista e só de quem faz música. Hoje em dia, o desenvolvimento de jogos, ele tem psicólogos, atores, jornalistas, que alguém tem que divulgar, alguém tem, né, tem que assessorar o pessoal. Então, assim, a gente tem tentado demonstrar que pessoas que às vezes são de áreas que acham que não podem desenvolver jogos, elas também podem desenvolver jogos, né? E fazer com que essas pessoas desenvolvam os seus jogos e a gente tenta dar um boost, né, para a pessoa poder conseguir expor os jogos dela. Por exemplo, quantas pessoas têm a oportunidade de vir para a Campus Party e poder demonstrar o jogo dela para outras pessoas? São pouquíssimas pessoas. E se a gente não tem uma associação ou um grupo, uma comunidade, para pegar esses jogos que às vezes estão ali bem escondidinhos e trazer para uma vitrine dessa, aquela pessoa ela nunca vai ter essa oportunidade. Então, o nosso maior, assim, a nossa maior vontade é realmente que essas pessoas que têm essa dificuldade de desenvolver, de dar visibilidade para o próprio jogo, a gente possa colaborar para que essas pessoas tenham sucesso. É claro que a gente quer sucesso financeiro, gente, né? Assim, se a pessoa quer viver disso, ela precisa de um retorno econômico. Então, sim, a gente tem esse sonho de que essas pessoas tenham esse valor financeiro, mas também para a questão da comunidade mesmo, para a gente desenvolver socialmente as pessoas, né? Para que elas possam sair da periferia e sair dos lugares que elas são minorizadas e trazer elas para uma visibilidade também como ser humano. Então, assim, como uma pessoa que está ali desenvolvendo uma atividade extremamente relevante para o mercado brasileiro. Acho que também uma coisa importante para a gente movimentar ainda mais no Brasil e até para a gente gerar grandes receitas e dar visibilidade para os devs locais mesmo, de todos os estados, eu acho que deve ser, às vezes, conscientizar as pessoas a pagar pelo jogo. Porque, por exemplo, todos nós pagamos jogos caríssimos. Nintendo, PlayStation, eu tenho certeza que tem uma galera juntando aí pro GTA 6, que vai ser lançado, dizendo a Rockstar, venha pro de 2006, vamos ver se vai ser. Mas é questão da valorização do produto nacional, do produto criado por brasileiros, né? Porque a galera paga jogos de AAA, paga pra estar ali, às vezes, numa lista de espera, paga pra estar presente num determinado evento, independente do valor. Então, às vezes, você acha, então, que se a gente conseguir também conscientizar, mas eu acho que isso também começa a afetar vários fatores, né? Da questão do brasileiro valorizar a própria identidade, né? Então, mas isso, a partir do momento que você começa a trazer essas pessoas da individualidade para a coletividade, ela consegue começar a enxergar aquilo como um produto. Porque, por exemplo, às vezes as pessoas imaginam que um jogo que está desenvolvendo ali de uma forma mais independente, não é nem independente, informal, acho que é a palavra melhor.
ali mais na informalidade, eles ainda não conseguem, o próprio desenvolvedor, a própria pessoa que está fazendo o jogo não consegue enxergar aquilo como um produto. Ele fala, não, eu fiz isso daqui, é legalzinho, meus amigos gostam, mas ele não enxerga aquilo como um produto. Então a gente está tentando primeiro conscientizar a pessoa que assim, ó, você está fazendo uma coisa que é um produto. E você tem que saber vender seu produto, você tem que ter esse intuito de vender o seu produto. Para que depois a gente também eduque o consumidor a querer consumir aquilo. Porque se nem o desenvolvedor consegue ver aquilo como um produto, como que o consumidor vai ver? Entendeu? É assim, por isso que o nosso movimento é primeiro dentro da comunidade mesmo. Que igual eu falei, tem muita gente, é muito real, tem muita gente que desenvolve jogos e não sabe vender o jogo. Não sabe valorar aquele jogo, ele não sabe estimar quanto tempo ele gastou naquilo, todo o sofrimento que ele teve, tudo que ele teve que investir do próprio bolso naquilo, para tornar aquilo um produto de fato e vender aquilo como um produto. É, porque a bagagem de conhecimento dele, toda a história dele, tudo que aprendeu ali, tem que estar inserido. É aquela frase, né? Não é porque pra você é fácil que precisa ser desvalorizado. É fácil porque você estudou, você trabalhou, você se dedicou para se tornar fácil para você. Exatamente. Isso não pode ser desvalorizado, seu trabalho. Então, muitos ainda dos criadores de jogos eletrônicos ou de jogos materiais ainda não conseguem precificar o próprio trabalho deles. Eles mesmos se autodesvalorizam. Exatamente. Eles mesmos acham, não, meu jogo é muito simples. Ou então, não, mas esse daqui, tem gente que fez melhor, ou tal jogo é melhor. Isso daqui é muito pequeno para eu poder vender. E às vezes não. Por exemplo, gente, vamos lá, né? Silksong, Hollow Knight. São jogos que não são AAA, tem muitos jogos da mesma categoria deles e olha o sucesso que o jogo faz. Então, às vezes, o que está separando você do seu consumidor não é a qualidade do seu jogo. É a forma que você posiciona. Exatamente, é o seu posicionamento em relação ao seu próprio produto. E isso é uma das coisas que a gente também tem tentado desenvolver dentro da comunidade. É das pessoas perceberem que o trabalho delas tem valor. Valor financeiro, inclusive. Não só o valor social que aquilo traz, mas o valor financeiro também que aquilo tem. Aquele objeto, aquela coisa que você está fazendo, você pode vender aquilo. Você tem que transformar aquilo num produto. Olha, Glauco, então vou colocar meu trabalho à disposição. O seu trabalho é um produto. Um workshop ou uma palestra, alguma coisa, para ensinar eles a posicionamento digital, a vender produto também, a precificar também, a fazer esse tipo de pesquisa. Exato. Inclusive, vamos depois conversar pra gente organizar isso aí, gente. Porque o que eu amo é o cenário da comunicação, de todas as formas. E eu comecei a estudar para aprender ainda mais sobre como vender os jogos nas plataformas, como você precificar. E posicionamento digital é algo que eu já trabalho, já tem mais de 10 anos, então vamos depois conversar pra gente organizar. Bora. Inclusive, a comunidade tem se juntado muito para fazer isso também, mentoria, workshop, porque às vezes a pessoa precisa mesmo de uma parte... a pessoa fez faculdade de desenvolvimento de software, mas ela não sabe como ela tem que fazer o projeto para ela criar o game dela. Ou então, quais são os tipos de jogos que existem, né? Qual a narrativa, qual a equipe que eu preciso. Então, assim, a comunidade, ela não está ali só para fazer evento ou só para mostrar jogo. A gente está ali também para poder estimular a parte educacional também da comunidade. Tem muita gente que quer fazer, mas não sabe como. Não tem noção. Então, às vezes, alguém da nossa comunidade que já é desenvolvedor pode ir lá e dar uma mentoria. A gente tem feito vários eventos, vários encontros com esse objetivo também, de mentorar o pessoal da comunidade. E eu vejo também que vocês atuam fortemente, e eu vejo muito você, a Michelle, a Mika ali, do cenário inclusivo, de incluir principalmente as mulheres dentro da comunidade, para que ficam confortáveis, para que se sintam também pertencentes a estarem ali. Como que foi esse insight, esse start de vocês, claro, além do fato de vocês serem mulheres incríveis? Eu acho assim, que quase todas as mulheres que jogam videogame já passaram por uma situação horrível de assédio. Né? Não assédio só em relação à beleza, assim, mas assim, não joga mal, sai daqui. Vai lavar roupa. Então assim, o que você tá fazendo aqui? Então assim, a gente já passou por situações tóxicas e a gente não quer que isso se repita. Inclusive, se eu não me engano, no Brasil, 51% dos jogadores são mulheres. Então nós somos uma maioria minorizada. Isso é um absurdo. Como que a gente que movimenta tanto o mercado ainda sofre preconceito, ainda sofre assédio dentro da área de games? E aí é onde eu volto que
isso tem que ser feito desde a parte do desenvolvimento de jogos. Se a gente já tem um ambiente saudável para a mulher na parte de desenvolvimento de jogos, o jogo já é pensado de uma forma a ser mais amistoso com o público feminino. Então, se você já tem um jogo que ele já é desenvolvido sem sexualizar a mulher, sem tratar ela como burra, como objeto, se você já faz um jogo desenvolvido pensando no público feminino, quando a mulher for jogar, ela já vai se sentir muito mais acolhida. Sim. Então, assim, a gente pensa, tudo a gente já tenta pensar desde a parte do desenvolvimento de jogos. Mas, assim, é um trabalho difícil, é muito difícil você mudar pessoas que já estão, né, mais velhas, com pensamento, né, já fechado ali. Mas, assim, a gente tem tentado trazer mais mulheres para produzir jogos, para que a gente já tenha realmente um ambiente mais saudável para as meninas que vão jogar os jogos. E também, assim, conscientizar os homens, porque o machismo, gente, é ruim para os homens também. Isso, às vezes, tem muita gente que não sabe. Um ambiente tóxico para as mulheres também é um ambiente tóxico para os homens. Então, assim, nosso objetivo tem sido trazer mais mulheres, sim. A gente quer, sim, que as mulheres... Nós somos poucas mulheres desenvolvendo jogos ainda. Então, a gente tem que trazer as mulheres, sim. Mas a gente também tem essa parte de conscientizar a galera, que é, né, os homens, que também precisa de um ambiente mais saudável para eles. Que os jogos deles... Até financeiramente. Se você faz um jogo que ele é viável, né, que ele é amistoso para as mulheres vão ter interesse em comprar o seu jogo. Agora, se você já desenvolve um jogo que já trata a mulher como objeto, a mulher não vai querer comprar aquilo. Não. Entendeu? Então, até financeiramente, é muito mais saudável que o seu jogo seja inclusivo para as mulheres. E é claro, eu não digo só para as mulheres, não. A gente busca... A Mica mesmo, pode até depois vir aqui dar o relato dela, que é a nossa musa de acessibilidade. Então, assim, se você pensar em controles mais fáceis, ontem ou anteontem, se eu não me engano, a gente teve uma experiência incrível no stand. Nós tivemos uma senhora de quase 80 anos jogando o jogo. Ai, que lindo! Foi assim, eu quase chorei, sabe, vendo ela jogar, porque ela passou ali perto do stand e tal. E eu falei, vem jogar nosso joguinho e tal. Ela, não, minha filha, eu nunca joguei videogame na minha vida. Eu falei, mas não tem problema, que essa seja a sua primeira vez. Ela sentou lá, óbvio que ela teve dificuldade, né, normal, por conta de reflexo, e o jogo ele é um pouquinho de plataforma de precisão. Mas assim, ela sentou e ela foi jogar e ela queria que as amigas dela jogassem. Então assim, pra mim foi um momento muito emocionante. Porque assim, você pensar, que dia que uma pessoa dessa, uma senhorinha de já quase 80 anos, teria a oportunidade de jogar um jogo? Sendo que ela nunca jogou na vida. Então, assim, é esse o tipo de ambiente que a gente quer. Um ambiente que seja saudável para que todas as pessoas, desde quase recém-nascidos até senhoras de 80, 90, 100, até quando, né, permitir estar viva, possam jogar. Que sejam homens, sejam mulheres, sejam pessoas com algum tipo de necessidade especial, que seja surda, muda, cega, alguma coisa assim. A gente, assim, é meio utópico, mas o nosso sonho é que realmente o ambiente de jogos, a indústria de jogos, ela seja o mais inclusiva possível. Porque assim, gente, jogo tem que ser feito para todo mundo. É muito triste a gente ver uma parcela da população não ter acesso a uma coisa. Para mim é muito sofrido. Eu sou uma pessoa, eu sou extremamente assim, revoltada com injustiça social. Então a gente quer que a comunidade seja o mais inclusiva possível. É muito legal que vocês fizeram uma Game Jam e acho que foi a Mica junto com vocês que vocês levaram o intérprete de Libras. Foi. E dessa forma vocês atingiram a comunidade por completo porque as pessoas se sentiram incluídas dentro do projeto e do trabalho de vocês. Eu ainda não fazia parte da comunidade, né? Eu só ouvi relatos, mas assim, foi aberta uma Game Jam e aí para todo mundo, quem quisesse. Aí chegou lá, tá bom, tinha 2 pessoas surdas, e aí? Como que vai ser uma Game Jam inclusiva se tudo aquilo que estava planejado para ser passado não incluía eles? E aí as meninas correram e conseguiram intérprete de Libra, conseguiram fazer o jogo, inclusive parece que quem ganhou o jogo foi justamente a pessoa que era surda. Caramba, Então, que legal! Assim, imagina se a gente não tivesse tido a preocupação de ter essa inclusão. Seria um jogo muito bom que não teria sido produzido. Caramba, gente! Cara, eu acho que a GameGo, eu conheci a GameGo acho que tem uns 2 anos. E eu lembro que eu conheci através primeiro da Michelle, de um trabalho que ela tinha feito. Aí eu tinha visto, eu falei, eu fiquei encantada. Como a comunidade daqui de Goiânia, de Goiás, vou falar de Goiás mesmo,
tem muitas pessoas interessadas, tem muita gente envolvida, mas às vezes não sabe nem por onde começar. E eu vejo a luta que vocês fazem para fazer, para incluir, para divulgar, para chamar todo mundo, para todo mundo ali fazer parte também. E para 2026, fiquei sabendo que vai ter Game Jam já em janeiro, fiquei sabendo que vai ter muita coisa boa no próximo ano. Mas antes de tudo, antes de falar de 2026, eu queria muito convidar o pessoal. Fim de semana que vem vai ter o Joga Juntas, que é um evento assim, ele é voltado para as mulheres. Todos os jogos exibidos vão ser jogos produzidos por mulheres, né? Então eu gostaria muito que vocês fizessem parte. Procura no Instagram da GameGo, que é a _GameGo. Lá tem todos os detalhes do evento. E por favor, vão lá. Vejam os jogos produzidos. Vai ter muita palestra muito foda. Vai ter gente de fora, inclusive de um dos maiores estúdios do Brasil, de produção de jogos do Brasil. Legal. Qual que é o estúdio? Cucu. E aí, assim, eu acho que ele é do Recife, se eu não me engano. Assim, gente, é fantástico. Então, assim, é para todo mundo. Isso daí é para todo mundo vir e contemplar e assistir a palestra das meninas, que vai ser muito foda mesmo. Então, assim, homens e mulheres. Mas os jogos vão ser produzidos, são jogos produzidos por mulheres, que a gente quer, nesse próximo evento, realmente focar no público feminino. Mas para 2026, a comunidade, ela ainda está numa informalidade. Né? Assim, a gente já foi, né? A gente foi reconhecido, acho que mês passado, como ponto de cultura. Então, assim, pelo menos essa parte de formalização a gente já tem. Hoje a GameGo é um ponto de cultura no estado de Goiás. Então, a gente já pode participar de algumas atividades, né, diferenciadas que esse ponto de cultura nos permite. Mas o nosso objetivo é realmente passar por uma formalização, ser realmente uma associação. A gente quer ter isso porque eu acho que com a formalização a gente consegue acessar alguns editais e algumas oportunidades que a comunidade ainda não tem por estar informal. Então, assim, esse é um objetivo, né? A gente precisa se organizar ainda como liderança, tem que escrever estatuto, tem certas burocracias, mas isso é uma das coisas que a gente quer muito fazer, né? Que é realmente ser formalizada para que a gente tenha mais oportunidades de editais e outros acessos que tem que ter CNPJ, essas coisas para participar. Justamente para que a gente possa participar e trazer mais eventos, né, para a comunidade, trazer mais Game Jam. Né? Em janeiro vai ter a Global Game Jam, a Michelle é a organizadora, inclusive. Conversem com ela, gente, vai ser fantástico também. A gente está pensando muito nessa questão de inclusão também. Então, assim, eu acho que é principalmente isso, sabe? É correr para a formalização, para a gente trazer muito mais oportunidades para os desenvolvedores aqui do estado. Tanto na parte, né, educacional, de mentoria, como também na parte de eventos, porque já tem muita gente que está produzindo jogos, né? E está a todo vapor, e a gente quer dar visibilidade para esses jogos que já estão ficando prontos. Você falando dessa parte de eventos, também mencionou dos desafios que existe dentro para poder abraçar a comunidade por completo e fazer o trabalho que tanto ama. O que precisa ser feito para ajudar que a comunidade ela cresça, que ela se estabeleça, que ela se torne algo ainda maior e que tenha visibilidade e a atenção que ela merece? Tem muitos desafios, assim. Para falar a verdade, tem coisas que a gente às vezes nem tem conhecimento ainda de que é uma dificuldade. Mas eu acho que a conexão entre os pares, né? Eu acho que falta mais networking, acho que falta mais conversa entre a comunidade. A parte da formalização eu acho que também é bem relevante, porque a partir do momento que você é formalizado como uma associação de fato, outras pessoas conseguem acessar você de forma mais fácil. Porque às vezes a pessoa vai pesquisar alguma coisa e acha a gente, então fica muito mais fácil quando a gente tem um CNPJ, um local, né, uma equipe diretora, né, específica, com ações bem definidas, funções bem definidas, porque também hoje em dia é muito assim, voluntário. Gente, vai ter um evento tal, quem pode ajudar? Entendeu? E isso às vezes dificulta um pouco o trabalho, né, porque às vezes não sabe direito para quem recorrer, a quem perguntar. Por exemplo, você, né? Você é uma comunicadora. Às vezes você quer, vai ter um evento X. Como ainda não tem essa definição, você não sabe, às vezes, quem você tem que perguntar, quem está fazendo aquela ação, com quem que você pode... no direct. Então, com quem que você pode pegar a chancela da GameGo. E aí, a gente organizando a estrutura da GameGo, isso vai ficar muito mais fácil. Inclusive de poder fechar essas parcerias, porque a gente já vai saber a pessoa certa a ativar em determinado evento. Dividir as responsabilidades também, para que o projeto cresça e crie ainda mais raízes. Então. Para a gente ter mais frentes de trabalho também, porque
sabendo cada um o que pode fazer e tal, fica muito mais fácil também da gente determinar grupos de trabalho para fazer as atividades, conseguir fazer um calendário de eventos também, porque tem coisas que a gente já sabe que acontece todo ano. Então, assim, a gente já consegue ter uma previsibilidade de ações para determinados eventos, né? Então, assim, eu acho que a organização é o que está faltando um pouquinho. E de todos os jogos que você viu aí que foram feitos, qual que mais chamou a sua atenção? Eu sei que foram vários, né? Digital, o jogo material. Teve algum que chamou a sua atenção, que você gostou? Assim, eu gosto muito de todos. É tipo mãe falando de filho. É tipo mãe falando, não, eu amo todos os meus filhos igualmente. Não, mas assim, teve um jogo, na verdade, que foi feito na Game Jam Plus, que foi um rapaz da UFG de arte visual que fez, que é tipo uma pistazinha de dança com os passarinhos, aí ele tem que entrar e tal, e ganhar a pista. E eu achei aquilo tão fantástico, porque é uma ideia relativamente simples, mas eu achei aquele jogo tão legal. De alguma forma, ele clicou em mim de um jeito bem especial. Então, assim, eu acho, inclusive, que ele viria para Campus Party um dia para fazer um teste. Não sei se conseguiu, mas, assim, eu gostei bastante do jogo. Então, assim, é uma coisa super simples, né? É óbvio que também tem o do namorado, mas aí a gente ignora para não ficar muito enviesado. E se você pudesse criar um jogo? Eu gostaria de, se eu pudesse criar um jogo, que jogo que você criaria, Glauco? Eu passei por algumas situações há uns anos com relação a algumas perdas e tal. Eu acho que eu gostaria de fazer um jogo que homenageasse essas pessoas que se foram. Bacana, porque o jogo tem esse poder de trazer os momentos, de trazer as lembranças e também de uma forma completamente imersiva pra gente vivenciar e dar aquele quentinho no coração, né, Glauco? Exato, eu acho que assim, tem um pessoal que já tá fazendo o jogo, né, com o Fala em Ecos, que já é temática de luto e tal. Mas eu gostaria de alguma forma, algum dia ainda homenagear essas pessoas que eu perdi. É muito legal que eu vejo diversos jogos hoje em dia sendo criados que homenageiam. Teve um que eu estive presente que foi do Palmar das Cores, que homenageou o Poteiro. Eu estive lá presente, fizeram logo no Instituto, né? O lançamento do jogo. A minha filha jogou o joguinho, Glaupe. Gostou? Jogou, gostou, semeou um monte de plantinha, puxava ali as frutinhas, os animaizinhos, tudo comendo. E é muito legal essa preocupação, né, das pessoas que criam esses jogos também preocupam com as crianças. Porque eu jogo com a minha filha. Ela ganha de mim. Gente, a minha filha ganha de mim no Roblox. Mas aí também não dá, né? Roblox foi feito pra eles. Já jogou Roblox? Ainda não. Jogue, é bom, gente, vou jogar Roblox não, porque é bom, vicia. Vicia muito, o Roblox é muito legal. E eu vejo que a GameGo tem esse potencial muito forte também na área educativa. Sim. De envolver também as crianças de alguma forma, de envolver os idosos também de alguma forma. Inclusive, a Carol, que também faz parte da comunidade, ela, gente, a mulher tá no doutorado, assim, é uma incrível. E ela faz jogos materiais, ela faz muitos jogos materiais voltados para a educação. Então, muito jogo educacional. Então, assim, ela é mestre, literalmente, para poder falar dessa área, sabe? E, assim, tem jogo, gente, para todas as idades. Para todas as idades. E, assim, a gente tem essa preocupação. A Mica, realmente, também fala muito da questão da acessibilidade, de, às vezes, ter um modo assistido. Porque, às vezes, você quer fazer um jogo, né, pra galera que gosta de, meu Deus, 1 milhão de pontos em 10 segundos e de trás pra frente, vendado e não sei o quê. Mas a gente também tem essa preocupação de fazer um jogo mais acessível também, para quem tem menos reflexo, né? Ou às vezes a mãozinha, criança às vezes tem a mãozinha pequena, então não dá para jogar num teclado ou num controle muito grande, então reduzir um pouco de botão, alguma coisa assim. A gente, é claro que a acessibilidade não é fácil de implementar, gente, não é fácil. A gente fala muito, né, no mundo perfeito, mas no mundo real é difícil de você programar as coisas, é um trabalho maior, mas a gente tem essa preocupação, né? Então, assim, a gente tá ali a linha entre o balanço de fazer acontecer e de ser possível acontecer. E pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, Glauco, se você pudesse viver dentro de um jogo pro resto da sua vida, qual jogo seria? Muito engraçada essa pergunta, porque assim, eu também estudei turismo. E uma vez eu participei... Você fez turismo, museologia e pós-graduei em História da Arte. Barbie Profissões. E aí eu lembro que eu participei de um podcast sobre turismo e perguntaram pra mim se eu pudesse viver dentro de um
de um mundo fictício, qual seria, né? E eu falei que seria Avatar, não o Avatar do Aang, o Avatar dos pássaros estranhos lá do pessoal azul. E aí eu falei assim, gente, imagina, Pandora deve ser um lugar incrível, né? Meio tóxico e perigoso. Tem o jogo. Tem o jogo. de Avatar. Mas assim, se fosse pra eu viver no mundo de um jogo... Ai, gente, algum mundo tranquilo, né? Porque de correria já basta a vida real. Não sei lá, o Ocarina of Time do Zelda. Olha, é um bom universo pra se viver, se não pegar as missões. Pegar a Epona, ficar ali passeando, né? Cuidar de galinha. Nossa, eu fico refletindo qual jogo. Se eu for viver dos jogos que eu jogo, eu ia morrer. Porque Então, exato. É tipo, ai, meu Deus, horror survival. Eu acho que eu viveria no Externovar. Então, alguma coisa de fazendinha. Eu acho que eu ia pra alguma coisa assim, onde eu não vou morrer. Exato. Eu iria pra essa vibe. E Glauber, deixa suas redes sociais pra galera tá seguindo, pra galera tá acompanhando, pra tá apoiando ainda mais a Game Go e também conhecendo o seu trabalho, porque também você é produtora audiovisual. Então, o da Game Go eu já falei, né? Sigam lá, por favor. O meu, na verdade, gente, eu sou uma pessoa pessimamente mal inclusa digitalmente. Eu só tenho Instagram mesmo, que é @GlauberCabralPro. Então segue lá e é isso aí. É isso aí. Então a gente também vai colocar a Glauber dentro do digital também, pra ela mostrar esse trabalho incrível. Não, pera, eu tenho que fazer um jabazinho. Pode fazer, amiga. Eu também agora tô fazendo parte de um estúdio que é o Wakefall. Então, @Wakefall. Né? Então, como que é esse estúdio? É WAKEFALL. Acho que é assim que escreve. Mas o estúdio é o estúdio de desenvolvimento de jogos. Que legal! Exato. Então já temos mais uma dev maravilhosa aqui presente com a gente. Exato. Então é isso aí, gente. Vamos apoiar ainda mais os desenvolvedores de jogos eletrônicos, principalmente aqui na nossa terra, Piqui de Goiás. Gente, siga aí a Glauber nas redes sociais, a Game Go. Vamos fortalecer ainda mais essa comunidade e colocar Goiás, gente, no ponto desse Brasilzão e desse mundo dos talentos locais que aqui existem. E é sobre isso, e agradecer também aos nossos patrocinadores Fujioka, Altequim e High Level. Obrigada aí por patrocinar aí a gente. E também a Campus Party por esse espaço maravilhoso e por essa parceria. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.